João capítulo 20, versículos do 19 ao 22, começando no 19, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor pela palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma, e por habitarmos em um país que se prega com liberdade. Nós somos gratos ao Senhor. Pedimos, Senhor, que abençoe a mim na pregação, Senhor, que use para que eu transmita de forma clara e sucinta, e que todos nós possamos estar atentos a ouvir com fé, para que possamos todos sairmos daqui essa noite edificados espiritualmente. São esses pedidos que fazemos aqui ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos uma passagem aqui. Nós temos uma passagem aqui em João, no Evangelho de João, onde Jesus, após a crucificação, ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme ele havia anunciado, e já tinha se apresentado a Maria Madalena antes de chegar onde estavam os discípulos. Aí nessa tarde ele se apresentou, estavam todos reunidos, com medo dos judeus. Eles estavam reunidos, os discípulos, em um lugar, portas trancadas. Então, quando Jesus se apresentou a eles, não bateu na porta, não foi invisível, ele passou pela parede, pela porta, com a porta fechada, e se encontrou diante de todos os discípulos. E lá ele se apresentou, mostrou a mão, onde tinha sido escravos, furada na cruz, onde ele foi crucificado, mostrou de lado e se apresentou. Então, ele chegou dando algumas ordens para as pessoas, dizendo que ele foi enviado por Deus e enviou a nós. Então, aqui Jesus, ele estava se referindo, conversando com os discípulos, e só lembrando que todos os discípulos não são apóstolos. Agora, todos os apóstolos eram discípulos, né? Porque estavam sempre aprendendo com Deus. Então, aqui ele se refere a discípulos, mas na verdade eles eram apóstolos, e deve ter mais alguém aqui junto com eles. Então, ele generaliza como discípulos. Então, Jesus estava se referindo se apresentando aos discípulos, mas se referindo a gente também hoje, se referir a gente. Então, Jesus nos dá um poderoso mandato. Ele nos dá um mandato que é poderoso. Ele manda a gente fazer as coisas que ele fez. Ele manda a gente cumprir isso aí, né? O versículo 21 diz o quê? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, ele veio aqui para a terra como homem, né? Aproximadamente 2 anos. Então ele veio por quê? Porque o Pai, Deus Pai, enviou ele aqui para a terra com a missão. Ele veio com a missão de fazer tudo aquilo que ele fez. Então, nós somos também enviados, assim como ele foi enviado. Assim como ele se ocupou com as coisas do Pai, nós também nos devemos nos ocupar com as coisas do Pai. Isso aí, falando do Pai aqui, esse Pai aqui é com P maiúsculo, se refere a Deus, Pai. Então, quem é salvo, então, a gente tem um Pai com P maiúsculo, que é nosso Deus. Então, ele é o mesmo Pai de Jesus, só que Jesus é Pai, é o Pai biológico. Jesus é filho biológico de Deus, ele é filho legítimo. E nós, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos filhos também, só que nós somos filhos adotivos. Agora, a missão que Jesus veio, essa missão, é enviado para fazer esse trabalho. Então Deus quer que a gente também faça esse trabalho. Então quem não é salvo, não está com esse compromisso, porque o Espírito Santo não habita nessas pessoas. E nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, a gente tem por obrigação de fazer, é nosso dever fazer o que Deus manda a gente fazer. Então,
Este mandato já havia sido dado antes por Jesus. Ele chegou falando para os discípulos o quê? Uma coisa que ele repete aqui. Ele diz no versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Então quer dizer que ele já tinha falado antes. Disse outra vez porque havia falado antes. Em Mateus 28, 19, versículo 19 e 20, diz no 19 o seguinte: portanto, ide, Jesus Cristo, né? A ordem que Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui o versículo 22, ele está se referindo o poder do Espírito Santo, que é no sentido de ganhar almas. A gente viu aqui em Mateus que Jesus está dizendo o quê? Fazer discípulos, a gente ganhar almas e fazer dessas pessoas discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, né, que eu vos tenho mandado. Então é importante que a gente faça isso. Então, todos que temos o Espírito Santo que habita em nós, é importante que a gente esteja fazendo com que Deus se agrade do nosso andamento aqui. Então, o poder do Espírito Santo é para ganhar almas, como Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente já ganha esse poder de ganhar almas. Quem já recebeu o Espírito Santo naquela ocasião. Está em Lucas 24, 46, o versículo 46 de Lucas 24 está dizendo o quê? E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. Observe que a gente, levando o Evangelho, as pessoas vão ter o privilégio de, naquele momento, se arrepender dos pecados que já cometeu, e ao mesmo tempo vai ter a remissão dos pecados. Então os pecados vão ser perdoados. Então a gente tem que ser, como é que a gente vai ser testemunha? Destas coisas sois vós testemunhas, que está dizendo aqui o versículo 48. Testemunhas é porque a gente vai ter que estar presente. A gente vai ter que estar naquela ocasião, quando aquela pessoa vai ter o arrependimento e vai ter os pecados remidos, perdoados. Então é necessário que vós sois testemunhas. Então é importante que a gente seja testemunha. Então é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade incrível que nós temos para esse trabalho de evangelização, trabalhar levando algo, menos almas para Jesus. Então, Jesus não voltará para a terra como um servo. A próxima vez que Jesus voltar, não vai ser mais como um servo, né? Ele vai voltar como um rei. Ele já vai voltar com todo o poder para reger. O que ele quiser fazer, vai fazer. Coisas que ele não fez quando ele veio essa primeira vez. Ele veio só para obedecer o que o Pai tinha mandado ele fazer. Então, ele agora vem como rei e nos deixou aqui para servir. Ele nos deixou aqui para a gente fazer esse alicerce, ganhando almas. Quanto mais um número grande, mas eles são uma população grande, maior, a reinar aqui com Cristo. Então, esse reinado de Jesus, ele não vai ser hoje, não vai ser daqui 3 anos, nem 4, nem 5. De uma coisa vocês podem ter certeza, não vai ser daqui 6 anos também, o reinado de Cristo. Poderá ser daqui a 7 anos, Jesus pode estar reinando com a gente daqui a 7 anos, desde que ele volte hoje. Se ele voltar hoje para arrebatar a igreja, arrebatar os salvos, ressuscitar primeiro os mortos, para depois arrebatar a igreja, os salvos, com Cristo. Então, a partir daquele momento, que vai ter a tribulação, vai ter a grande tribulação. 3 anos e meio de uma parte, que vai ser mais ou menos bom, e depois vem a parte, a grande tribulação, vai ser um sofrimento muito grande. Então a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, provavelmente em outra mensagem a gente vai falar sobre a tribulação e a grande tribulação. Então é quando Jesus vai voltar como rei. No mínimo que pode acontecer daqui a 7 anos. Então pode ser isso ou mais. Antes disso não vai haver condição, porque vai haver a tribulação e a grande tribulação, que é exatamente 7 anos. Então, antes de retornar ao céu, Jesus nos enviou, né? Antes de retornar ao céu, ele nos enviou
do mesmo jeito como ele foi enviado. Por isso que o tema da mensagem de hoje, que eu não havia falado ainda, chama-se Assim como o Pai me enviou. Assim como o Pai me enviou é o tema da mensagem de hoje. Aí nós vamos para o primeiro ponto. Como Jesus foi enviado? Pergunta-se. Como Jesus foi enviado? Primeiro ponto, nós vemos os pontos aqui, de forma rápida, que é uma mensagem boa de entender, prática, né? Então, o primeiro ponto é que o Pai enviou Jesus para sofrer. Jesus veio com o objetivo de sofrer. Ele já veio certo. Quando ele estava no céu, para descer como homem, através da Virgem Maria, que foi usada pelo Espírito Santo, né, na nascimento dele. Ele já veio com essa missão, para sofrer. Então ninguém, né? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém. Por isso que nunca caiu nessa moda de virar moda de sofrer. Que ninguém gosta de sofrer. Quando é uma coisa que a maioria gosta, se transforma em moda, né? Mas isso não tem como, porque o sofrimento é uma coisa que ninguém gosta. Eu imagino que Jesus não deve ter gostado também de sofrer. Ele não deve ter gostado. Ou não gostou. Ele fez por amor a todos nós, ele veio com essa missão. Mas ele não veio por questão de gostar de sofrer. Porque ele esteve aqui como homem e sofreu igualmente qualquer um da gente. Poderia sofrer da forma que ele sofreu. Então, vocês vejam que ele teve agonia na cruz. Se a gente imaginar o que é uma pessoa ser crucificada, né, gente? Cravo nas mãos, nos pés, furar ainda com arco, o pessoal aqueles soldados. Morte de cruz. Ele passou fome, sede, né? Ele passou necessidade no deserto, antes de começar o ministério dele, do Evangelho. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Passou muita necessidade, fome, sede, desconforto. Não pense que ele teve conforto. Jesus, sendo dono de tudo, criou todas as coisas, mas ele não teve conforto. Nem sequer um jumento especialmente para ele passear, andar, ele não tinha. Às vezes que ele precisou, foi emprestado. E aliás, ele, de acordo com o que a Bíblia mostra, que eu tenho prestado atenção, Jesus só se deslocou voluntário depois da oportunidade. Quando ele veio, novinho, para nascer, na saída dele para o nascimento, e quando ele estava prestes a ser crucificado, foi exatamente naquele período de Domingo de Ramos, a Páscoa. Então, foram as duas oportunidades que Jesus andou. Mas ele só andava a pé. Ele andava em cidades, estados, ele andava até de países andando. E aquela multidão, e para seguir ele. Então, ele não tinha conforto, ele foi humilhado, né? Ele também foi muito humilhado. Observe que ele na cruz, ele foi despido antes e cuspindo na cara, no rosto dele. Pouco. Tirado, deixando ele sem roupa, aquela roupa dele, normal. E humilhado diante de Jesus. Na cruz. Foi cuspido, zombado dele. Você vê tanta coisa com tantas pessoas que não está podendo fazer com você. Jesus em silêncio. Não abriu sua boca para nada, nem reclamou. Sofreu. Então, nós somos todos, né? Em reclamar. Sempre que sofremos. Reclamamos muito. Em Romanos 8,17 diz o quê? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Observe que esse versículo aqui, ele tem duas partes interessantes. A primeira diz que se nós somos filhos, quem é salvo é filho de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Essa parte é boa, né? Todo mundo gosta. Herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Agora vem essa segunda parte que a gente leu aqui. Agora diz o quê? Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então é necessário que padeçamos também com Ele.
A nossa herança que vamos ter vai ser de acordo com o que a gente vai fazer aqui, o esforço que a gente vai fazer aqui na terra. Então, é primordial que a gente se esforce. E bater também com Cristo para que a gente vai receber a herança quando for glorificado. Isso já está glorificado. Então, o nosso grau de glorificação é diretamente ligado com o nosso grau de sofrimento por Cristo aqui nesta vida. É trágico, né? Que há igrejas que se especializam em supostamente proporcionar uma vida 100% isenta de qualquer espécie de sofrimento. Há muitas congregações, igrejas que pregam, bem, você não deve sofrer, você não merece estar sofrendo, não é para sofrer. Lamentavelmente isso acontece. Supostamente eles fazem isso. Agora observe que geralmente essas pessoas demoram muito pouco nessas igrejas. Vai aquela multidão querendo deixar de sofrer, muitas vezes até recebe uma vez e desaparece. Mas é supostamente. Porque Deus não disse que é para você viver em sombra e água fresca. A Bíblia está dizendo que é para sofrer. Então, mais trágico ainda é que muitos buscam tal fantasia. Muitos buscam. Estão indo para esse lugar que está dizendo, você vê, aqui você não vai sofrer mais. Vai parar de sofrer. Agora observe o que em João 16:33 diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que você vai ter aflição, nós vamos ter aflição, vamos ter dificuldades, mas não é para a gente perder o ânimo, é para a gente estar sempre dispostos a trabalhar, mesmo sofrendo, porque ele disse que ele venceu o mundo. Jesus disse que eu venci o mundo, e diz também que nós somos mais do que vencedores. Então, é de principal importância que a gente passa. Então, Deus não nos enviou para sermos um bando de mimados, né? Ele não nos enviou para receber somente na moleza, sombra e água fresca. Somente aceitou Jesus, vamos ver no céu, pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada, não é assim. Aceitou Jesus, é gratuito, vai entrar no céu. Agora, uma vida eterna, vazia, minha gente. Cada um vai ter um lugar, de acordo com o que quiser. Então, aqui, cada mensagem que se prega aqui está se dizendo, vamos lá a pessoa fazer as coisas, porque aqui são ensinamentos que a gente traz aqui para as pessoas, para todos nós. Não é só para quem está ouvindo aí na audiência, não. É para todos que estamos aqui também. A gente aqui também está seguindo para todos nós. Então não adianta a gente dizer que é bom fazer isso e não fazer. Né? Porque se a gente for fazer isso, a gente está sendo hipócrita, né? E Deus não se agrada de hipocrisia. Ele gosta de sinceridade. Então é preciso que a gente passe. Então, Deus nos enviou, Ele não nos enviou para sermos um bando de mimados, né? Por quê? Mas sim uma igreja de servos sofredores. Não fazer biquinho, reclamar quando as coisas não estão ao nosso agrado. Não é bom a gente fazer. Então precisamos enxergar que não somos deste mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Estamos aqui provisoriamente. A nossa terra prometida não é essa, não está aqui nesse, está nos céus. Para quando a gente sair daqui, a gente vai se encontrar lá. Então, nossa recompensa e coroa está lá no céu. Então devemos sofrer com graça. E nós vamos sofrer com graça, quer dizer, a gente vai sofrer simplesmente achando graça daquilo que a gente está passando. Não. Esse sofrer com graça aqui se refere a gente sofrer e agradecer sempre a Deus. Agradecer a Ele por tudo que a gente tem conseguido, tem passado, mesmo coisas boas ou coisas desagradáveis. Então, devemos sofrer, agradecendo a Deus. Então, aí em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9 diz: e disse-me, aqui é quando o apóstolo Paulo estava, problema muito sério, um mensageiro de Satanás estava atingindo, tentando atrapalhar o andamento de Paulo. Então ele estava na ocasião com espinho na carne, estava passando por dificuldade muito séria. Então ele orou 3 vezes a Deus para que Deus afastasse esse inimigo que estava tentando ele, querendo atrapalhar o andamento dele para com Deus. Aí foi quando Deus disse para ele, falou para ele, e disse-me, Deus falando para Paulo: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer dizer, o apóstolo Paulo falando aqui, em 2 Coríntios. Então, quer dizer, que Deus disse que a minha graça me basta. Então, só a graça de Deus está conosco. Tudo que a gente conseguiu, tudo que a gente tem. Por isso, entendeu? Com a minha graça me basta. Se eu conseguir essas coisas, tem a salvação gratuitamente do meu filho que morreu por vocês na cruz. Quer conseguir mais? A minha graça me basta. Quer dizer, pessoas reclamando, pedindo que isso, pedindo aquilo. A gente deve estar sempre pedindo a Deus as coisas que a gente está precisando, mas a gente tem que ficar sempre agradecendo a Ele por tudo que a gente tem, né? A gente conseguiu até hoje, Ele fez com que a gente conseguisse e a gente vai conseguir ainda. Então Jesus foi enviado para sofrer, e como Ele foi enviado, Ele nos envia também. Ele nos envia também para sofrer. Jesus sofreu morte de cruz, e por que a gente não sofre fazendo as coisas que agradam a Deus? Sem precisar ir para a cruz, né? Porque Ele pagou na cruz o alto preço. Então esse é o primeiro ponto. Agora vem o segundo. Vai incluindo, vai ficar certo que os tópicos vão diminuindo. Esse maior já passou. Então o primeiro ponto é que o Pai enviou Jesus para sofrer. E o segundo o Pai enviou Jesus para fazer o bem. Fazer o bem. Em Atos 10:38, está dizendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus foi ungido por Deus para ele fazer o bem. Então Jesus também está nos ungindo. Quando a gente recebe Ele como Senhor e Salvador, Ele já está também nos ungindo a fazer o bem. Então é necessário que a gente faça. Então não esqueça que a maior parte daquelas pessoas que estavam ali, que Jesus fez o bem para elas, curando, né? Fazendo inúmeros milagres. Pessoas que estavam oprimidas do diabo, Jesus curando, expulsando demônios, fazendo coisas incríveis. Então não se esqueça que a maior parte daquelas pessoas estavam se aproveitando de Jesus para receber uma cura, uma refeição de graça e tantas outras coisas. Veja o que é que diz em João 6:26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Então quer dizer que Jesus, quando estava aquela multidão que se juntou, Jesus foi para um lugar distante, no deserto, e lá estava aquela multidão de pessoas. No mínimo ali tinha 15.000 pessoas, e só aproximadamente 5.000 eram homens. Então tinha mulheres e tinha crianças naquela multidão. Não faltou comida para aquele montão de gente. Então Jesus multiplicou os pães, os peixes, todo mundo comeu à vontade, ficou farto. Depois Jesus se separa, vai para outro lugar e alguns vão à procura de Jesus. Daquela multidão, muitos foram. Aí quando Jesus disse que eles não estavam buscando porque queriam ter um bom aprendizado com Jesus. Estavam lá porque viram que a comida era muito, quando faltava Jesus fazia com que aparecesse comida, então eles estavam lá. Jesus mostrou claramente aqui em João 6:26. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e se vos saciastes. Observe o que está dizendo, né? Pessoas, quando estão recebendo coisas boas, estão procurando. Quando a coisa está ficando difícil, aí não é mais amigo daquela pessoa. Então, e ele sabia disso. Jesus sabia. E mesmo assim, continuou fazendo o bem. A gente costuma fazer o bem a quem faz mal a gente. Geralmente a gente quer vingança, né? A gente quer retribuir a mesma moeda ou até pior. Então, Jesus não faz isso, não fez. Então, e mesmo assim continuou fazendo bem. As mesmas pessoas que ele ajudou, mais tarde gritariam. As mesmas pessoas que ele ajudou, gritariam mais tarde. Depois do julgamento dele com Pilatos, crucificam-o. Então, quer dizer, pessoas que têm sido beneficiadas por Jesus, estavam naquela ocasião pedindo, junto com outros, para que Jesus fosse crucificado.
Então ele sabia e ainda assim nos ajudou. Então não espere que aqueles que você ajuda deem valor e gratidão à sua ajuda. A gente deve ajudar as pessoas sem pensar em recompensa. A gente pode ajudar alguém, a gente vai ajudar sem essa intenção. Então, fazer assim é um modo certo de durar muito tempo servindo a Deus, sem esperar o pedido. Fazer isso querendo uma recompensa. A recompensa virá, Deus vai dar na hora certa a recompensa. Então, faça o bem. Não porque as pessoas são gratas ou merecedoras. Faça o bem, não porque as pessoas estão agradecendo a você, então a pessoa bem me agradecendo, eu vou continuar fazendo bem. Mas se ela não vier, também deve continuar fazendo. E assim como ele foi enviado, Jesus, ele também nos enviou. Às vezes as pessoas que você leva a Cristo vão lhe odiar, não vão gostar muito de você. Vai ter um motivo ou outro que ele não vai desligar com você. Você veja que o pastor aqui na igreja levou muitas pessoas que faziam parte da igreja a Cristo. Há irmãos que levaram também, já fizeram parte dessa igreja. Saíram. Sem motivo justo. Se as pessoas que receberam Jesus através da evangelização de pessoas aqui da igreja, que já vieram aqui, eu acho que essa igreja aqui não está aqui. São aquelas pessoas que só quer bem. Quando vê uma coisinha dificultando, cai fora. Então, pessoas vão me criticar, né? Me falar pelas costas, de me trair, e tantas outras coisas que eles vão fazer. Pessoas que eram amigas vão se tornar inimigas. É muito triste isso, é lamentável, né? É verdadeiramente um absurdo. Mas será que deveríamos esperar algo diferente? Ou melhor do que isso? Será que a gente espera aqui? Se o próprio Jesus Cristo aconteceu o que aconteceu com ele, e a gente que faz? Jesus nunca falou, ele nunca cometeu um pecado sequer. Por exemplo, tem que alguém pensa assim, mas não é possível, porque ele não cometeu nenhuma mentirinha, não saiu de Jesus, nenhuma reclamaçãozinha dele. A Bíblia diz que ele nunca falhou. E eu creio que ele nunca pecou. Porque o pecado não é grande, não, que chama atenção, não. Há pecado que é grande no pensamento. Então, se a pessoa comete uma mentira pequenininha, é pecado. Se for uma mentira grande, é pecado. É como roubo e tantas outras coisas, não importa a dimensão, o tamanho dessa coisa. É pecado também, né? Deus é pecado. Então, não foi assim que trataram Jesus? Foram beneficiados e fizeram o que fizeram com o nosso Salvador. Então, nós vamos fazer o que Jesus fez. Porque fomos enviados como ele foi enviado. Para sofrer e para fazer o bem. Para sofrer e para fazer o bem. Jesus veio para isso. Então ele quer que os servos dele façamos também. Aí vem o terceiro ponto, que é: o Pai enviou Jesus para ser entendido mal. Ser entendido mal. Mateus 11:19. Mateus 11:19 diz o seguinte: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, aqui está dizendo que Jesus, ele não veio, ele se juntou com os mais ricos da terra na época. Ele geralmente se juntava com as pessoas mais pobres, publicanos e pecadores. Como é que ele ia levar uma alma pobre à salvação eterna se não chegasse a ele? Jesus não queria ir de encontro a essas pessoas. Então, aqueles que estavam no poder, que as pessoas mais civilizadas, as ricas na época, não entenderam Jesus. Não entenderam. Então, muitos não entendiam que Jesus, com todo aquele poder, e não usava para algumas coisas. Por que Jesus tem esse poder todinho e não usa ele no benefício próprio? Jesus não fez. Como, por exemplo, como ganho próprio de querer riquezas,
Ele queria riquezas. Ou para consertar o mundo. Os judeus estavam querendo que Jesus viesse como rei naquela ocasião para consertar o mundo, dirigir tudo aqui na terra. E principalmente para derrubar os romanos, porque os romanos, na época, maltratavam muito os judeus, tomando coisas que ele tinha, cobranças de impostos altíssimos. Então eles não tinham sossego, judeus, os romanos pressionando e maltratando e tomando as coisas que os judeus tinham. Então, por que estamos tão preocupados em sermos aceitos pelo mundo? Por quê? O mundo nunca vai compreender as coisas de Deus. O mundo se refere, minha gente, à grande maioria, as pessoas que estão se inclinando para o lado do mundo. Pessoas que não são salvas, principalmente. Então, se eles não compreenderam Jesus, também não vamos entender. Não vamos entender. Porque queremos impressionar o mundo. Por que queremos impressionar o mundo? Não há necessidade disso. A gente deve ser humilde e corajoso para fazer a obra de Deus. Então a gente tem que deixar o mundo. Se a gente não é do mundo, tem que deixar, se afastar do mundo, não é deixar as pessoas e justamente nos dedicarmos ao nosso trabalho, ao nosso lar. É se preocupar com o mundo no sentido de não permitir que ele se encaminhe para a perdição eterna. Então, por que estamos tão preocupados em sermos aceitos pelo mundo religioso? Foi o próprio mundo religioso que odiou Jesus, mais do que todos. Observe que as pessoas que mais maltrataram Jesus, que mais queriam Jesus na cruz, eram os doutores da lei, pessoas que tinham muito conhecimento, grandes religiosos da época. Tomaram iniciativa para que Jesus fosse crucificado. E muita gente a grande maioria era religiosa. Então o mundo pensa que a cruz é loucura. O mundo pensa que a cruz é loucura. Não, Jesus foi para a cruz porque ele quis, mas como outros foram também. Mas só que os outros foram merecidamente, porque eram pessoas de alta periculosidade, eram criminosos, salteadores, coisas horríveis que andavam fazendo. Jesus foi para a cruz sem merecer, sem dever. 1 Coríntios 1,18 diz o quê? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Esse verbo perecer aqui, minha gente, esse verbo perecer aqui tem o mesmo sentido daquele verbo que aparece em João 3,16. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então esse verbo perecer aqui, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então esse verbo perecer quer dizer, não morram e vão para o inferno. Pelo contrário, venha para o céu, tenha a vida eterna. Então esse verbo perecer aqui, em 1 Coríntios 1,18, tem o mesmo sentido. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então aqui também tem 1 Coríntios 1,23. Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então é escândalo. A pregação é escândalo. Para os judeus, eles que estão de fora, e para os gregos. Então, é loucura para quem não busca entendimento. Não tem o Espírito Santo habitando em si. Então, aqui diz o seguinte: para ser aceito pelo mundo, muitas igrejas hoje têm a música do mundo. Eu muitas vezes falei que o ritmo é quente, né? É sapecar, dança. Eu passei por uma igreja desse aí, por aquilo que parece que estava cheio da igreja batista. Eu não lembro bem, era que dizia o seguinte: só sei que as pessoas estavam lá, o ritmo dançando, as meninas estavam vestidas, as meninas estavam dançando, estavam vestidas. E ele jogava para cima e a saia rodava. Agora não deu para prestar atenção no restante, porque eu estava passando, eu parei rapidinho. Inclusive eu vi a igreja nesse vídeo. Isso eu vi, isso aqui, da demora, do Santa Luz para chegar na igreja. E por aí afora, há coisas incríveis que acontecem nas igrejas. Não é? A música do mundo. Pessoas que curtem a música do mundo.
nas igrejas. As roupas do mundo. As igrejas estão. Tem muitos crentes aí que estão dizendo que é crente moderna. Eu faço isso dessa maneira porque eu sou moderna. Tem irmãos também. Eu sou moderna, tem que ser assim. Aí tem que ter se tem um menino na igreja que está pagando, a gente pode dar um jeitinho, dar uma coisazinha e pôr então da igreja e cuidado. Esse não, os outros não podem perceber nossa palavra. Porque é muita gente na igreja. Será que se a igreja aqui tivesse muitos também, ia acontecer isso? A pregação aqui é diferente. Aqui é sermão, aqui é pregação longa. Aqui não faz de pouquinho em pouquinho e tem partes dançantes e outras atrações. Temos alguns sim para essas finalidades, menos que as igrejas por aí estão oferecendo. Né? Divide aqui pregações de pouquinhos, irmãos. Nós fazemos aqui também algumas atrações diferentes, divertidas até. É uma distração, no dia 31 de dezembro se faz aqui nessa igreja. Mas não com o objetivo de querer imitar o mundo. Não é essa a intenção da Igreja Batista Metropolitana. Então as roupas do mundo também se usam na igreja, não é só para a igreja. Que aliás, o crente que vem para a igreja, eu acho que ele devia também fazer lá fora. Se vestir lá fora. Às vezes em casa não é tanto, né? Porque ficar se ocupando umas coisas, não vai estar de camisa de mão comprida, calça, sapato, tem que estar de sandália ou bermuda, coisa. E as mulheres também, de outra forma. Mas a gente vê pessoas aí que na igreja de uma forma, lá fora, completamente diferente. Será que Deus se agrada desse tipo de comportamento? As roupas do mundo. O sistema do mundo, né? O sistema de vida, as pessoas estão aí. Curtição. E é claro, o pecado do mundo. Os crentes estão querendo imitar. Não, mas só isso, não. Mentirinha, isso a gente pode fazer. Se divertir um filmezinho desse que a gente assistia antigamente no cinema, a gente pode colocar um local assistir, pode também de celular também, TV, a gente vai fazer o quê? A gente vai se divertir melhor. Será que Deus vai aprovar esse tipo de diversão para o crente? De verdade? Tem o crente verdadeiro e tem o crente falso. É importante que sejamos crentes verdadeiros. Não importa se o mundo vai se agradar do que a gente vai fazer. O importante é que Deus se agrade do nosso modo de viver. Então, precisamos escolher entre Jesus e o mundo. Então seja gentil com o mundo. É necessário, sim, claro. Sejamos gentis com o mundo. A gente também não vai dar cotovelada nas pessoas porque não são crentes. Não é essa. A gente tem que tratar a educação, tratar boas deles. Ser gentil com as pessoas. Isso aí é necessário. É obrigação, dever de todo cidadão, toda cidadã. Então, seja gentil com o mundo. Mas não espere ser um queridinho com o mundo. Tem pessoas que eu gosto desse irmão, porque esse irmão é claro. Ele se diverte com nossas piadas, hein? A gente diz piada suja aqui, ele se diverte. E às vezes até ele diz uma também que a gente gosta do comportamento. A gente gosta da presença dele aqui em nosso tempo. Lamentavelmente acontece isso. Não é bom. Não é bom se agradar das coisas que o mundo está oferecendo a gente. Não é bom. Então, o sal. O sal irrita, né, gente? E você? Cada pessoa se considera como sal do mundo? Se irritar o mundo, é porque é o sal. E Jesus diz em Mateus 5,13, que é parte A: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, por que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, é bom ser o sal do mundo. Como é que a gente vai fazer com que a gente seja o sal do mundo, irritando o mundo? Dando bom exemplo, dando bom testemunho da gente chegar. Isso é importante. Eu solicitei, minha gente, que as crianças ficassem aqui 6 anos acima. Eu confio em vocês também. Eu sei que vocês, até agora, eu creio que ninguém atrapalhou culto. Tem saído assim para um recadinho, uma coisa ou outra, mas felizmente não atrapalhou. Isso aqui é um exemplo que a gente quer dar de pessoas que vocês, 6 anos acima, têm condições de participar dos cultos aqui do Rio Grande. Então, o exemplo está sendo dado hoje. E eu espero que das próximas vezes
cada vez melhor. Porque criança de 6 anos já pega o Evangelho, já fala de Jesus na cara. Então é bom que eles escutem também aqui, para que chegue em casa e possa discutir com o pai, com o irmão, com uma pessoa de maior idade que ele. Vocês estão de parabéns por estar tendo um comportamento legal. Então aqui, em Mateus, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, então ele quer que a gente seja o sal da terra. Não quer que a gente seja insípido, insalubre. Então o mundo pensa que o ensino do Espírito Santo é tolice. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. As coisas. Ele não compreende o homem natural das coisas do Espírito de Deus. Porque ele parece loucura. A gente vai pegar muitas vezes o Evangelho e a pessoa diz: não, agora não. Você crê em Deus, querido? O que Jesus Cristo morreu na cruz para você crer? Você crê que se você morrer, vai para o inferno? Porque não aceitou Jesus? Crê. Então você, depois de tudo que a gente faz, e você quer receber Jesus como seu Salvador para ter certeza que vai para cima? Agora não. Então essa pessoa crê? Ela está crendo da boca para fora. Então ela não tem medo de daqui a 5 minutos, quando a gente sair de lá, acontecer um acidente ou uma coisa aí, e ela morrer. Ela jogou fora aquela chance que ela teve de receber Jesus. Então, o Espírito Santo avisa naquelas pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. Quando a pessoa tem conhecimento da palavra, você lê a Bíblia sem ter o Espírito Santo habitando em você, você vai ter muita dificuldade de entender. Mas quando o Espírito Santo habita em você, você vai pedir a Deus, ele vai fazer com que o Espírito Santo faça com que você tenha discernimento daquilo que está entendendo, que está indo. Então você vai entender, vai saber o que é fazer aqui certo ou fazer o que é. Então, para as pessoas do mundo, tanto faz como tanto faz. Então, a sabedoria do mundo não vale a pena aprender. A sabedoria do mundo não vale a pena aprender. Deus diz. Então Deus se preocupar com a sabedoria do mundo. Deus se preocupar com a sabedoria de Deus que está no Espírito dele. Está lá em 1 Coríntios 3, 19. Diz por quê? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria do mundo é loucura. A sabedoria nesse sentido não é bem, que a gente estudar para fazer uma prova, um concurso, estudar para ter um bom desempenho durante aquele decorrer do ano de estudo, naquele período de curso. Não, isso aí é necessário, a gente vai procurar uma profissão, vai honrar nosso compromisso honestamente. Mas aqui é a sabedoria do mundo. O mundo está querendo ensinar as pessoas das entrevistas, coisas erradas. Ah, vou fazer isso porque vou agradar aquela pessoa lá. Vou agradar meu patrão, meu colega, meu professor, por aí afora, né? Então é por isso que em 1 Coríntios 3,19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então observe aqui, ó. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Doutores, pessoas com um grau de cultura super elevado, profissionais liberais de alto nível. Mas você bate numa porta dessa, prega o Evangelho, não pode falar. Quem é que mais dá atenção a gente? As pessoas humildes, os simples. Eu, para ser sincero a você, né, eu não gosto muito de bater numa porta, numa mansão, para pregar o Evangelho. Eu faço isso porque Deus disse para todo mundo. A gente não deve escolher lugar para pregar, nem pessoas. Mas isso é quando você vai, a gente for para um lugarzinho que tem pessoas menos favorecidas, a gente vai ganhar muito mais almas para Jesus. A produção vai ser muito maior. Jesus disse: os mansos, os humildes serão exaltados. Então, nós vimos aqui alguns pontos referentes porque Jesus foi enviado. Por quê? Agora nós vamos para o último ponto menor. Menor ponto de hoje, menor a gente está estudando hoje é o quarto. Eu não ia nem
transmitir essa mensagem toda hoje, a gente vai fazer até o terceiro. Mas eu achei tão importante fazer todo por completo, porque Jesus é completo. Ele quer que a gente seja também, a gente faça as coisas sem por partes, fazer as coisas também inteiras. Então, o Pai enviou Jesus para sofrer. Deus Pai também enviou Jesus para fazer o bem. E também o Pai enviou Jesus para ser entendido mal. E por último, o Pai enviou Jesus para espalhar o Evangelho. Espalhar o Evangelho. Em Lucas 4,18 está dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então Jesus estava repetindo uma profecia feita por Isaías no capítulo 61. Então, quando Lucas escreveu isso aqui, Jesus estava repetindo, né, o que já está lá em Isaías 61, versículo 1. Para você não ir diretamente para Isaías 61, eu achei por bem de colocar aqui também esse versículo escrito. Então, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Está lá em Isaías, né? 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, Jesus não estava em uma campanha política, né? Ele não precisa de nenhuma campanha. Nenhuma. Ninguém ensinou a ele como ele devia fazer. Ele já veio com tudo certinho já, para mostrar aqui na terra, quando ele veio do céu. Tudo certinho já, tudo programado por ele, por Deus Pai. Então, ele veio como rei, brevemente, né? Mas ele não vai participar de nenhuma eleição, mas ele vai ser aclamado, ele já é aclamado, já está, já é ele. Não precisa de voto de ninguém mais. Brevemente ele vai estar aqui reinando na terra, um milênio. Então, ele será rei, sem voto de homem algum. Ele não precisa ter seu reino montado, não precisa. Então, ele veio para buscar os perdidos, não é? Ele veio buscar os perdidos. Então, ele nos está enviando para buscar os perdidos. Os perdidos são quem? As pessoas que não são salvas ainda. Está assim, minha gente. Eu sou relatado agora. Foi um grande exemplo ontem. 10 pessoas fomos aqui a pé. Não tinha transporte para um lugar mais distante que a gente não foi. A gente foi aqui peneirar. E 17 almas foram salvas aqui, numa praça. Vamos lá. Tiramos gente que estava querendo se divertir, fazendo atividade física lá na praça. A gente tem uma atividade diferente para vocês aqui. Então, foi feito isso, né? Tiramos pessoas que estavam brincando, meia hora, 40 minutos, cada... nas portas. Nas portas é mais difícil. O bom mesmo é fazer em todos os lugares. Mas a pessoa de dormir não deve deixar. Só esperar para frente e ir embora. Eles estão ali fora. Estão fazendo alguma coisa, tá certo, mas estão mais se divertindo. Então a gente vai fazer aquilo ali que é muito mais importante. Ganhar aquelas almas para Jesus. Para o reino ficar mais populoso, né? Mais povoado. Então aqui está dizendo que ele veio buscar os perdidos. Em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós devemos também buscar os perdidos e mostrá-los como Jesus pode salvá-los. Então o que Jesus faria? Se ele estivesse na terra hoje, o que ele faria? Iria ganhar almas? Ou iria a um show de rock cristão? Rock cristão. Ou melhor, para a gente fazer. E se divertir numa festinha de aniversário ou uma outra coisa para curtir? Ou se preocupar em se reunir com os irmãos num dia de festa em outro lugar? Ou fazer esse trabalho que Jesus quer que seja feito? Jesus participou de festa, né? Ele se juntava lá e foi até casamento, foi lá, transformou água em vinho e tal. Então, mas ele não era para isso que ele veio porque foi necessário ele fazer esse milagre nessa festa. Então, ele iria ao show de rock cristão? Ou iria às cadeias, se levar o evangelho? Hospitais,
casas do povo, escolas, nas ruas, nas praças, nas penitenciárias e tantos lugares. Qual que ele ia fazer? Eu creio que essa última aqui está, é a correta, né? Ele ia para cadeias, hospitais, todas as outras coisas. Ele ia ganhar almas, ele ia ganhar fácil. Meus irmãos, não é fácil, porque, resumindo tudo que a gente viu agora aqui, essa noite, como Jesus foi enviado, assim também ele nos envia. Para sofrer, sofrer ninguém gosta, mas ele não enviou para isso. Para fazer o bem, sem olhar a quem, fazer o bem a todas as pessoas, sem exceção. Para ser mal entendido, também, para a gente é mal entendido. E o principal de tudo, para espalhar o evangelho. Então a gente deve fazer, se esforçar para fazer essas coisas. A gente não vai ser perfeito como Jesus, é claro, mas ele quer que a gente se esforce. Para a gente conseguir essas coisas, é necessário que a gente sempre venha aos cultos e procure refletir sobre o que a gente está ouvindo aqui e pedir a ajuda do Espírito Santo, pedir ajuda de Deus para que a gente faça essa coisa lá fora. Né? Não ser bem comportado só aqui na igreja, mas que a gente dê um bom exemplo lá fora, fazer com que almas sejam salvas e que almas se espelhem, essas pessoas se espelhem naquele crente verdadeiro e não que a gente se espelhe no crente falso. Amém? Hoje não vai ter, já está o tempo meio avançado, não tem lição, tá? Foi meio imprevisto hoje aqui, mas Deus está presente sempre, né? Então hoje não vai ter apelo, mas eu sou grato pela presença de todos, muito grato por marcando presença. Os jovens, as crianças de 6 anos acima, espero que continue. Só as quartas-feiras que vão ter, chegaria mais um pouquinho para ficar na reunião com as irmãs lá. Com a irmã que vai tomar conta de vocês. Mas domingo, espero que todos estejam também. Pode convidar pessoas para estarem aqui no próximo quarto, no próximo domingo. E vamos fechar nossos olhos e vamos nos despedir com a palavra de oração.